Você pode já ter destruído a vida de alguém. Pode ser que você tenha algo super venenoso aí e você nem saiba. Hoje a gente vai falar sobre fofoca e como esse tipo de atitude pode prejudicar nós mesmos e os outros também. Eu sou Júnior Quintela, seu tarólogo abusado, sou professor de tarô e terapeuta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o teu like, já se inscreve no canal, já me procura nas redes sociais e tudo mais. Bora nessa. Cara, fofoca é algo que, assim, de um modo geral, aparentemente todo mundo gosta de fazer, é um negócio meio divertido. Quase todo mundo já foi vítima. E assim, como é um negócio que a gente debate pouco, eu acho que muita gente também não tem muita noção de como isso pode ser realmente prejudicial para as nossas vidas. Inclusive, é comum que me perguntem, né, nas consultas oraculares se foi feito algum tipo de trabalho contra a pessoa, né? Será que alguém botou meu nome na boca do sapo? E, enfim, a probabilidade disso acontecer é quase nula, porém, acontece de vez em quando de alguém estar passando por algum tipo de prejuízo energético e espiritual que é fruto de fofoca. Tem um bocado de gente falando mal de alguém, imagina que energia é gerada ali e que energia é enviada para alguém. Então, assim, realmente, fofoca é um negócio bem prejudicial. Vou dar um exemplo de um caso que aconteceu de uma pessoa que era próxima a mim. Esse cara é um cara muito inteligente, um cara muito estudioso e também muito generoso, né? Assim, todas as coisas que ele estudava, em alguma medida, ele procurava apresentar para alguém ou ajudar alguém com esses tais conhecimentos que ele tinha. Só que aí, em algum momento, alguém achou que essa tal boa vontade dele poderia mascarar alguma coisa. Tipo assim, esse cara quer crescer, esse cara quer passar por cima de alguém, tá dando uma de bonzinho. Essa pessoa acreditou, isso assim, né? Não o tal dito caridoso. Uma outra pessoa acreditou que poderia haver uma má intenção ao ser caridoso. Deve ter feito esse comentário para várias pessoas e de repente esse tal caridoso, que era muito querido, que era muito bem tratado, as pessoas eram carinhosas com ele, de repente esse cara começou a ser maltratado. As pessoas começaram a lidar com ele de uma forma bem esquisita, fria. Enfim, é como se esse cara estivesse sendo punido socialmente. E ele ficou sem entender por que isso aconteceu. Falou, pô, eu tô lidando bem com todo mundo e aí de repente o pessoal começou a ficar esquisito comigo. O que foi que aconteceu? Basicamente, alguém inventou uma história, várias pessoas acreditaram nessa história e esse cara estava sendo punido socialmente por algo que foi inventado. Quer dizer, uma fofoca. Só que hoje em dia, talvez a gente não chamasse de fofoca, a gente chamasse de fanfic, né? Que é aparentemente um termo menos agressivo, né? Ah, porque eu gosto de fanfic, eu gosto de histórias românticas. Enfim, a pessoa é fofoqueira e diz que é fanfiqueira. O que é que aconteceu como consequência? Essa pessoa ficou bem traumatizada com esse tipo de coisa e aí ela começou a ter muitas dificuldades sociais. Esse cara, ele começou a ter dificuldade de interagir com as pessoas porque ele achava que alguém poderia ler de forma errada o que ele estava fazendo e distorcer isso e falar para outras pessoas e aí poderia significar que ele seria rejeitado ou maltratado novamente. Então, assim, no momento que eu conheci esse cara, depois desse episódio, desse acontecido, eu nunca mais vi esse cara sendo uma pessoa assim mais aberta, entendeu? Ele se tornou uma pessoa bem misteriosa, bem discreta, assim. Em algum momento eu percebi que havia um problema mais profundo, né? Não era só o cara querer ser discreto. Havia um medo da rejeição, provavelmente, enfim. Beleza. Então veja que o cara se lascou de laranja por um comentário irresponsável de alguém. Essa pessoa poderia, inclusive, estar só imaginando o que é que poderia ter acontecido, qual a intenção do cara ao fazer tal caridade, ao ensinar tal coisa. Enfim, fez um comentário, alguém acreditou, outras pessoas começaram a acreditar também, o cara se lascou. Inclusive, você já foi vítima de fofoca? Você já passou por esse tipo de perrengue? Deixa aqui nos comentários. Quem mais foi vítima de fofoca? Exu, o orixá Exu foi vítima de fofoca. Sofre até hoje por causa disso, por causa desse desgraçado aí que fez essa fofoca. No século XIX, um bispo chamado Samuel Ajayi Crowther. Eu acho que é assim que pronuncia, Crowther. Esse cara, ele era nigeriano, né, Yorubá. Então esse cara se tornou bispo e foi ele quem fez a primeira tradução da Bíblia para o idioma Yorubá. E aí toda vez que tivesse na Bíblia alguma referência a, sei lá, Satanás, Lúcifer, demônio, diabo, qualquer coisa desse tipo, ele pegava essa palavra e substituía por Exu. Quer dizer, se você for estudar assim, verdadeiramente, de forma profunda, você vai ver que Exu e o diabo não tem nada a ver. Mas veio desse cara. Esse cara inventou essa história, né? Fez uma Bíblia e uma galera leu essa Bíblia e toda vez que via Exu nessa tal Bíblia, a galera sabia que eles estavam falando do diabo e tudo mais. Então, quer dizer, de repente, várias pessoas começaram a acreditar que Exu era o diabo. E até hoje tem gente que acredita que Exu é o diabo.
Exu é fofinho, bonzinho? Não, não é. Mas também não é o diabo. Entendeu? Porque o diabo é judeu, o diabo é cristão. É dessa outra galera aí, não tem nada a ver com o povo iorubá. Então, inventaram uma história, várias pessoas acreditaram, foram na onda e agora os macumbeiros tudinho estão sofrendo intolerância religiosa, racismo religioso por causa dessa fofoca que perdura até hoje. Vou te dar-te para ti mais um exemplo. Luísa Sonza e Whindersson Nunes. Traiu? Não traiu? Não temos como saber. O fato é, algumas pessoas acreditaram que houve traição e aí a Luísa se lascou por causa disso, né? A galera caiu em cima, xingou, deve ter cancelado dela. Eu não acompanho muito bem não, mas enfim. Sei que com certeza isso teve um impacto no psicológico dela, né? As pessoas não sabem se foi verdade ou não. E assim, a fofoca também tem como base um pouco disso, né? Alguém crê em alguma coisa, não tem compromisso nenhum com a verdade, continua reproduzindo aquele achismo. A questão é, vai haver uma consequência. As pessoas não sabem se traiu ou não. O que a Luísa fez com o Whindersson ou deixou de fazer não vai mudar nada na minha vida. Não vai mudar nada na sua vida. Mas tem pessoas que ficam absolutamente engajadas com a vida do outro. Entendeu? Eu já vi inúmeras vezes, constantemente, pessoas que dizem: Fulano fez tal coisa porque ele queria isso, isso e aquilo. Fulano fez tal coisa porque ele é isso, isso e aquilo. Quer dizer, não há nenhum questionamento se há alguma consequência negativa. Quer dizer, será que eu falar isso de tal pessoa, será que isso é verdade ou não? Será que na verdade é uma opinião condicionada que eu tenho? Tipo assim, eu não gosto tanto da pessoa, então eu tendo a achar que ela é sem futuro, que ela é uma pessoa desonesta e tudo mais. Será que existe uma parte do meu ego que está sendo ferido por algum acontecimento aí, algum contexto desse? Aquilo que a gente fala do outro geralmente tem muito mais a ver com nós mesmos do que com o outro. É um espelhamento. Eu vejo o defeito do outro porque eu conheço aquele defeito. E como é que eu conheço aquele defeito? Muito provavelmente eu tenho esse defeito. Ou então eu já tive que conviver algumas vezes com esse tal negócio aí, esse tal defeito. Entendeu? Tem muita gente por aí que fica tentando adivinhar qual é a intenção do outro, querendo dizer o que é que o outro quis fazer. Só que essa tal pessoa que está dando essa opinião toda não tem responsabilidade de saber o que é que essa pessoa está passando, de perguntar para a pessoa qual foi a intenção dela. Sabe, não há dentro da fofoca, dentro da prática da fanfic social, né? Não há essa busca por essa empatia, por esse cuidado, essa responsabilidade pelo que é dito. As pessoas falam, jogam as palavras ao vento, sem ter muito interesse em saber se aquilo vai prejudicar alguém ou não. E aí a gente, né, teve esse cara aí, essa primeira história que eu contei, que ele se lascou por causa disso. Provavelmente tem hoje em dia ainda algumas dificuldades sociais devido a uma fofoca. Tem os macumbeiros, que ainda hoje sofrem muito racismo religioso e um dos maiores argumentos é que Exu é o diabo, quando na verdade não é. Tem a Luísa Sonza, que deve ter tido prejuízos bem significativos, né, do ponto de vista psicológico, diante dessa fofoca toda. Então, assim, diante de tudo isso, me parece que eu preciso ter um pouquinho mais de responsabilidade com aquilo que eu falo. Porque o que eu falo tem alguma consequência. Em especial, quando eu falo do outro e quando eu falo de um outro que eu não conheço, que eu nem sequer perguntei. Entende? Por exemplo, pode ter alguém que queira falar da minha vida, mas que nunca teve a disponibilidade de vir até mim perguntar se eu estou bem, se o meu dia foi bom, como é que é a minha história. Quer dizer, a pessoa não tem um mínimo de interesse, de iniciativa de me conhecer, mas muitas vezes vai ter um interesse de falar qual foi a minha intenção, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Quer dizer, me conhece pouco, mas tem muitas opiniões para me definir, entendeu? Precisa ter mais responsabilidade. Definitivamente a gente precisa ter algum nível de noção de que as nossas palavras têm um peso. E dependendo do cargo, né, que você ocupa na sua empresa, da figura que você representa dentro da sua família, pode ser que a sua palavra tenha um peso a mais. Então daí você precisa ter mais responsabilidade ainda com o que você fala. E agora, Júnior, então quer dizer que eu não devo falar nada? Não, também não é assim. Mas você precisa entender que existe um impacto, né? Então, falar não sei, não tenho uma opinião, pode ser ótimo, né? Você assumir a sua ignorância, assumir que você não sabe sobre determinado assunto, portanto, você não pode opinar,
Pode ser incrível, cara. Você nem ajuda nem atrapalha, tá ótimo. Entendeu? E além disso, a gente tem 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca. Me parece cada vez mais que faz mais sentido eu ouvir e observar mais do que falar. Se eu não sei de alguma coisa, eu posso simplesmente não falar. Porque se eu não sei, a chance de eu falar besteira é enorme. E ao falar essa besteira, pode ser que eu esteja influenciando alguém a fazer o mesmo. Pode ser que eu esteja prejudicando a vida de alguém, sacou? E definitivamente vale a pena você fazer o exercício de aprender a calar. Talvez seja muito bom para você, para mim, para todos nós, né? Que a gente possa assumir a nossa ignorância. Beleza? É isso. Fofoque menos. Não seja um otário. Me siga nas redes sociais. Espero que tenha gostado, que tenha sido útil. Se inscreve no canal. Mais uma vez, deixa um comentário, deixa um like. Se você tiver interesse em fazer alguma consulta comigo, é só entrar em contato por direct ou WhatsApp. Beleza? Obrigado, beijos e até a próxima.